Fala, povo! E aí, como é que vocês estão? Eu sou o João Veigas, sou membro aqui do PET de Ciência Política da UNB e junto do Francisco, da Maria Clara e do Danilo, que também são membros aqui do PET, a gente vai apresentar hoje o sexto episódio do Pop Poll, que é o nosso podcast. Hoje o tema do nosso podcast vai discutir a relação entre populismo e democracia. Nesse episódio a gente vai tentar responder algumas perguntas, como em quais circunstâncias os populistas conseguem deteriorar as democracias, como a mídia pode influenciar positiva ou negativamente esse processo, e aproveitando que a gente está em tempo de campanha eleitoral, o que explica o sucesso ou o fracasso eleitoral dos populistas ao redor do mundo. Antes de começar e passar as palavras, começar as perguntas, é importante dizer que a gente tem como base, né, nós discutimos e debatemos alguns textos que vão embasar esse podcast. Dentre eles temos o Democracy, Resilience to Populism Treaty, Country Global Alarmism, que é do Kurt Weiland, que é um cientista político, que a gente leu um texto, esse texto é de 2024. O Democracy and Populism, que é uma iniciativa, um texto do VEDEM, que é um importante programa que tem como objetivo analisar quais são as variáveis que explicam as ameaças ou as garantias para que a democracia siga viva no mundo. É um texto que foi feito por 3 pesquisadoras alemãs, Saskia Ruth Lowell, Sandra Grant e pela ministra de Estado, também pesquisadora Anna Luhrmann, também de Populism Success, a Qualitative Comparative Analysis, que é do Bruno Castanho Silva, é um livro de 2018, que faz parte de uma coletânea de textos que tratam sobre o populismo a partir da perspectiva ideacional. Também temos The Populist Interviews, que é uma série de entrevistas que foi organizada pelo pesquisador Luca Manucci. E, por último, Populist Voter, The Role of Voter Altruism and Ideology, que foi escrito pela pesquisadora de ciência política e diretora Georgia Ryan em Ryan Garling. Diferentes fases e sob diferentes perspectivas. Enquanto é bastante comum encontrar textos que focam no estudo dos efeitos de populistas uma vez já eleitos no poder, textos como o do Bruno Castanho Silva e as entrevistas feitas pelo Manucci têm um foco maior em momentos que antecedem isso, como se fossem um esforço para entender o que explica, ajuda ou atrapalha a trajetória de populistas ao poder para que isso possa ser melhor previsto e até mesmo, se possível, contido. Dessa forma, esse episódio ele vai ser estruturado em 3 partes. A primeira parte é a campanha, que trata justamente mesmo sobre como os textos tratam, como nós entendemos a fase da campanha eleitoral desses políticos, como a mídia pode influenciar, ou mesmo a relação entre os seguidores e esses líderes populistas pode explicar o sucesso deles nas campanhas, o processo da eleição em si, o que pode explicar o sucesso e o fracasso eleitoral dos populistas, em especial em países da Europa e da América Latina, e, é claro, o governo, quando esses populistas, uma vez eleitos, estão no poder, e como a literatura vê os riscos do populismo à democracia, em especial acerca das condições e possibilidades de populistas, uma vez eleitos, causarem o sufocamento, a erosão da democracia. Então, avançando para o primeiro tópico, que é a campanha, a gente tem vários textos, entrevistas que foram organizadas, como, por exemplo, as entrevistas organizadas pelo Manucci e o texto feito pelas pesquisadoras do VEDEM, que talvez dêem uma atenção mais explícita ao papel da interação entre o líder populista e os seguidores, seja durante ou fora da campanha eleitoral. Mas, aproveitando que a gente está entrando no período de campanha eleitoral, é válido perguntar, e essa pergunta, baseada nos textos que a gente leu, eu direciono para o Danilo. Danilo, como os mecanismos de participação direta se relacionam com a ascensão populista e a forma procedimental da democracia representativa liberal? Bom, eu acho muito pertinente responder essa pergunta de uma forma sugestiva, né, não tão objetiva, porque eu acho que o populismo ele tem um componente que é caro à democracia, né, que é o povo, né, e aí eu acho que todos os líderes populistas eles vão necessariamente recorrer ao povo como forma de manusear o seu poder, né. E aí alguns institutos, como o VEDEM, vão se preocupar com isso, né? Que essa parte de você averiguar quando que esse papel do povo é corrosivo para a própria democracia em si, né?
E aí eles vão tentar testar isso empiricamente, né? Tentando entender quando que se o populismo vai desempenhar um impacto positivo por ter um componente participativo muito forte, né? Se esse impacto vai ser positivo para participação na democracia. E aí eles testam isso para saber se esse impacto. Eles formulam a hipótese a partir disso, né? Porque se uma. Acho que a gente pode falar uma ideologia aqui. Ela vai focar no componente participativo, no povo, então ela vai ser benéfica, né? Nos certos índices do VDEM, né? Eu gosto também de lembrar que o VDEM ele divide os seus níveis de mensuração da democracia em 5, né? Que é o primeiro deles é o eleitoral, o liberal, o deliberativo, o participativo e o igualitário. É justamente sobre o índice participativo que eles tentam aferir esse impacto, se ele vai ser negativo ou positivo. E aí, no entanto, as estimativas que eles fazem, né, de que seria positivo não se corroboram e o impacto vai na direção negativa, mas não alcança resultados estatisticamente relevantes. E aí, essa é uma coisa para a gente se pensar, né? Porque mesmo o VDEM não corroborando que o populismo vai ser positivo para o componente participativo da democracia, a gente pode pensar em outros casos, como o de Trump e de Bolsonaro, né, nos seus respectivos mandatos, onde Bolsonaro, por exemplo, convocou sua massa, né, o seu povo, para tentar mudar, reverter o resultado de uma eleição, né? O Trump também tivemos o mesmo movimento. E aí, será que isso vai ser assim sempre, né? Que um populista recorrer à massa, isso vai ser necessariamente sempre negativo? E aí eu também trouxe outros exemplos aqui, como o do Gustavo Petro na Colômbia, né? Que é onde o presidente tentou manter uma relação positiva com o Congresso, né? Através do presidencialismo de coalizão e fez tudo como manda o figurino, né? Distribuiu cargos e outras formas. E aí teve uma base muito insólita, uma base que votou contra, não votou contra, mas tentou barrar projetos de interesse do governo, né? Retirando pontos relevantes para ele de pautas que o governo considerava basilar. E aí ele simplesmente decide romper com essa base, né, com as formas tradicionais de negociação entre o executivo e o legislativo. E aí ele tenta transferir isso para as ruas, para as massas. Ele recorre aos seus eleitores, ao povo que o elegeu e é interessado nessas pautas que o poder legislativo tenta barrar. E aí nesse caso em específico, não houve um impacto na esfera legislativa federal decorrente do povo na rua, né, da mobilização popular, mas é interessante a gente pensar que nesses casos, não como os outros, né, de Trump e de Bolsonaro, essa aspiração que ele tentou não foi necessariamente negativa, né? Porque, assim, as pessoas estavam indo para a rua de uma forma, não para tentar questionar o poder em si, o poder legislativo em si, para tentar derrubar o poder, como foi nos outros dois casos, né? Nesse caso, elas estavam tentando apoiar o presidente em suas pautas, assim, pautas que não eram anticonstitucionais, talvez, né? Inconstitucionais. E aí, com esse caso, eu acho que a gente pode pensar esse papel ambíguo, né, do populismo nesse caso, né, pelo seu apelo às massas. Se isso vai ser sempre corrosivo para a democracia, né? Porque eu acho que a democracia ela pressupõe a participação popular nas decisões, né? E o intermédio de instituições representativas talvez condicionou os povos a não participarem ativamente das decisões por já terem seus representantes, né? E eu acho que essa posição do Gustavo Petro é muito interessante para a gente entender esse papel ambíguo, né? Nos outros dois casos, a gente vê que a aspiração era claramente antidemocrática, né? Visava mudar o resultado de uma eleição, né? A insurreição sobre os poderes, né? Nos Estados Unidos contra o Capitólio. E aí é isso, né? A pergunta assim não foi respondida de forma muito objetiva, mas sugestiva para a gente tentar entender
as relações, as diferentes nuances do populismo. Perfeito, Danilo. Acho que um ponto que você trouxe que é muito importante, até que justifica que a gente poderia fazer 6 ou 6 mil episódios sobre populismo, é que é tudo muito subjetivo, né? Existem muitas interpretações, muitas visões, porque é um fenômeno com muitas manifestações e com um histórico de décadas, para não dizer séculos, então é sempre muito difícil tentar destrinchar e a gente entende ele de uma forma e daí passa 1 ou 2 anos ele pode estar sendo interpretado de outra forma. E a primeira pergunta ela foi justamente tentando trazer dessa forma um pouco mais ampla, porque justamente a gente percebe que existem diferenciações de como o populismo ele ocorre de acordo com a época, de acordo com a região, e se ele ocorre ou não, e daí muitos autores e autoras vão trazer diferentes interpretações sobre isso, e tentando dialogar com 2 autores, a segunda pergunta eu trago para Maria Clara, que a gente traz a entrevista que o Luca Manucci faz para Leone de Jong, que é uma cientista política, pesquisadora também, que a entrevista que ela faz, que ela concede para ele, foca muito em qual seria a influência da mídia para eleger os populistas, como ela pode tentar evitar que essa influência seja positiva ou não. E para isso, ela fala de muitas questões que lembram muito o conceito de ativação de atitudes populistas. Esse conceito ele não é tratado diretamente pela Leone de Jong, mas ele é tratado pelo Bruno Castanho Silva, que é um pesquisador que nós lemos também, e que a Maria Clara teve uma atenção especial. E, Maria Clara, então, por conta disso, a pergunta que eu trago para você, justamente por conta dessa grandiosidade de perspectivas que o populismo pode trazer para a gente, você pode falar um pouco de como é a perspectiva do Bruno Castanho Silva sobre o que ele chama de teoria ideacional e como isso é usado por ele para explicar o porquê do populismo ocorrer em alguns países e não em outros países não ocorrer? Com certeza. Assim, a teoria ideacional é uma teoria criada pelo Bruno Castanho Silva, onde ele sugere que a causa mais imediata para apoio de populistas é a perda absoluta de confiança dos cidadãos nas instituições políticas. Então, esse fenômeno ele atinge o cidadão enquanto indivíduo para o autor, o que faz com que ele desencadeie atitudes populistas que o autor identifica nos líderes e que fazem com que as pessoas se tornem, como pode dizer, atraídas por esses líderes. Então, ele fala sobre diversas condições para que um líder seja eleito, e ele também difere essas condições entre a América Latina e a Europa. E ele fala que na América Latina, inclusive, um adendo, isso é até uma limitação empírica, né? Porque ele apenas trata dessas duas regiões. Mas ele fala que na América Latina, o populismo, ele geralmente emerge em um escopo de má governança e de corrupção, e ele geralmente, como a gente viu no início dos anos 2000, ele é varrido pela esquerda populista, né, na América Latina, onde as pessoas estão sem confiança nas instituições políticas e, a partir disso, elas recorrem para populistas que falam com os povos marginalizados, eles falam com as pessoas que estão como posso falar, na berlinda da sociedade, e a partir disso eles são atraídos para o poder. Agora, na Europa, a gente vê muito mais, não uma questão de corrupção, de acordo com o autor, mas sim uma questão de uma perca de privilégios devido à globalização. Ele tem um termo que ele utiliza que é muito interessante, que chama blue collar workers, que são trabalhadores de fábricas que acabaram perdendo seus trabalhos para a tecnologia, que tiveram uma perda de emprego ou que tiveram sua vida econômica prejudicada, e isso muito causado pela globalização. Então, o que a gente percebe é que no populismo europeu tem uma recorrência muito mais forte pelo populismo de direita reacionário, que a gente está vendo que está chegando próximo a ser eleito na França, que varreu a Polônia, a Grécia, Espanha e etc. Então, ele faz essas duas distinções e, além disso, ele também fala sobre a idade da democracia. É muito importante avaliar quantos anos mesmo de idade de vida a democracia do país, que
foi populista, que obteve um líder populista, tinha, então, a gente percebe um padrão, principalmente na Europa, de democracias de quarta onda, de quinta onda, que tiveram líderes populistas, que tinham, assim, democracias não tão institucionalizadas e acabaram elegendo líderes populistas e uma forma de recorrer a alguém que poderia, assim, representar um tipo de resposta ou salvação para esses impasses que as pessoas individualmente estavam sentindo, essa perca de privilégios na Europa e na América Latina, essa questão da corrupção. Além disso, ele fala muito sobre a questão de um desejo por renovação que é muito relacionado com a ascensão de outsiders da política. É muito interessante a gente perceber esse padrão na política em relação a populistas que foram eleitos e eles não faziam necessariamente parte da política. A gente pode citar, por exemplo, o exemplo mais gritante é o Donald Trump, que era empresário e estrela de reality show e foi eleito presidente, o cargo mais importante do mundo, né, que falam que é o presidente dos Estados Unidos. E a gente pode falar também do Milley, que ele era economista, que é algo mais próximo da política ali, mas ele não estava inserido na política tão fortemente. Então, a gente percebe esses padrões que o autor apresenta para a gente, além de umas coisas mais técnicas, como, por exemplo, ele afirma que tem a presença de proporcionalidade no sistema eleitoral e presidencialismo. Então, isso são condições que são bem interessantes que o autor aborda e que a gente vê em alguns países, além de que ele também afirma que esse populismo, ele é necessário, num geral, para, assim, o que é necessário para esse populismo ser eleito é principalmente essa exposição à globalização. O que é muito forte, assim, se você for reparar, tanto na Europa quanto na América Latina, porque é a globalização e é o capitalismo que faz com que na América Latina a gente tenha pessoas que estão em situações marginalizadas e que recorrem ao populismo de esquerda e a grupos que são ditos salvadores, né, e, enfim, pais da pátria, digamos assim. Enquanto na Europa a gente tem pessoas que perderam privilégios por conta da imigração. A gente sabe de que tem muitos países na Europa que recebem uma grande quantidade de imigrantes constantemente. É uma coisa que é muito debatida lá em relação à União Europeia, a quantidade de imigrantes que vem da África. A gente sabe que isso tem um pano de fundo muito grande que é baseado em racismo mesmo e xenofobia. Então, a globalização ela se encaixa muito e é um padrão pertinente para o autor. Então, ele faz essa abordagem ideacional que é baseada nessa desconfiança institucional, nesse conluio das elites, principalmente na América Latina. Então, a gente vê coalizões muito fortes de partidos. A gente vê, por exemplo, no governo do PT no Brasil, a gente teve partidos conservadores pequenos na sua coalizão. Então, é uma coisa que a gente pode observar aqui no Brasil, mas enquanto isso a gente também observa outros países que são esquerda-esquerda, direita-direita, na coalizão dos partidos que estão institucionalizados, além da crise econômica e o aumento de desemprego. Essa crise econômica é muito fortemente relacionada à recessão de 2008, que foi uma das grandes crises que a gente passou recentemente. Então, o autor, ele fala muito sobre essa distinção e ele distinta muito, principalmente, o populismo latino-americano e o populismo europeu, e ele aborda essas condições que, assim, empiricamente possuem suas limitações. Quando a gente vai calcular, de fato, isso, a gente percebe que talvez não seja algo tão direto quanto ele apresenta, mas é a teoria dele e que tem seus pontos válidos de diversas formas de serem avaliados empiricamente. Perfeito, Maria Clara. Um ponto que você trouxe que é bem interessante é essa questão de que os populistas eles emergem justamente porque muitos problemas sociais, econômicos, problemas de infraestrutura fazem com que as pessoas de diferentes formas se sintam marginalizadas, ignoradas pelos estados, abandonadas pelos políticos. E é justamente nesse momento que a gente percebe, pelo menos especialmente na última década, que uma arma tem sido usada de uma forma bastante incisiva pelos políticos, que é a comunicação. E especialmente pelos políticos populistas, que eles conseguem conversar e eles conseguem convencer
essas pessoas, especialmente, de que os problemas delas são graves e de que o Estado já as abandonou, o Estado já não se preocupa com elas, já não tenta resolver esses problemas que podem ser o desemprego, a fome, a disputa pelo emprego por conta dos migrantes, dentre outros problemas que podem ter ocorrido na Europa, na América Latina, ou também especialmente em tantas outras regiões que, como você mesmo disse, não são analisadas nem por esse autor que diz que está tentando analisar uma região que já não é tão analisada, que é a América Latina. Aí, por conta disso, justamente desse poder que a comunicação pode ter de conversar com essas pessoas que não se sentem mais representadas e não têm a sua atenção chamada pelos políticos tradicionais, eu faço uma pergunta que vale para todos vocês, nesse caso. Ainda sobre campanha e falando sobre comunicação, acredito que vocês tenham contato de vez em quando com algum corte, com algum programa, alguma corrente, às vezes, que é mandada para o WhatsApp ou para alguma outra rede social, ou até mesmo agora vai começar os jingles políticos. Eles são muito bem construídos justamente para chamar a atenção das pessoas e em face de partidos e políticos populistas que vão sempre tentar trazer à tona esses problemas, a revolta com os políticos tradicionais, com o sistema. Eu queria perguntar para vocês como vocês acham que a comunicação ela vai ser usada pelos políticos populistas nas eleições de 2024 e trazendo o gancho novamente da entrevista da Leonie de Jong, como a mídia pode lidar com isso? E como é uma pergunta para todos vocês, eu começo perguntando para o Francisco. Eu acho que os populistas eles vão querer polarizar na comunicação deles. Até porque já que a gente já está vendo nesse comecinho de campanha, né? Principalmente no que foi o debate para a Prefeitura de São Paulo, né? Todos os candidatos focaram muito mais em se atacar entre si do que em propor, debater sobre a cidade. Porque toda a retórica populista, o enquadramento populista, depende de criar um inimigo, né? Criar um bode expiatório de forma que você possa se opor a ele e agregar a população em torno de si, né? Para ir contra esse bode expiatório que seria a causa de todos os problemas da população. Então, acho que um dos principais objetivos da comunicação nas eleições vai ser polarizar diante dos outros candidatos à posição, né? Até porque isso é algo que já está colocado por outros pleitos, né? A nível nacional, a política já está polarizada e para o populista isso é muito útil, né? Poder criar um adversário para o povo, para o eleitor e se colocar como antítese dele, né? A solução. Bom, eu acredito que, corroborando o que ele falou, né, sobre a polarização e também pegando o debate da Prefeitura de São Paulo, a gente vê mais uma vez presente o discurso antipolítica, né, que a gente vê ali, por mais que não tenha sido tanto, né, os candidatos debatendo propostas como deve ser um debate para um cargo público, mas lá você via também o descrédito pela prática política em si, né, também. Por exemplo, o desenvolvimento de estigmas de que se tem, né, sobre o PT não está ligado ao trabalho, o PT é só você mostrar uma carteira de trabalho para o petista, lá o Pablo Marçal mostrando pro Boulos a carteira de trabalho, tipo, ao invés de debater as propostas, né, em si. Então esse discurso antipolítica também, eu acho que vai estar muito presente, assim, replicando que no âmbito do Brasil, né, o que o Bolsonaro fez também na sua época. Sim, eu concordo muito com isso e, assim, eu acho que um adendo muito interessante é que, assim, querendo ou não, esses populistas de agora, eles querem conquistar os eleitores do futuro, então eles querem conquistar os jovens e, assim, o que a gente percebe é que tem uma defesa muito maior, como o Danilo falou, da antipolítica e da ideologia de uma forma muito superficial para conquistar as pessoas de uma forma imediata. Só que o que fica, assim, vai para debaixo do tapete é o fato de que um governador, um deputado, eles fazem parte não apenas de pautas ideológicas, eles têm que exercer pautas que são econômicas e jurídicas, então isso exige muito conhecimento, né? E muitas vezes a gente vê políticos que não têm esse conhecimento em base, que não têm esse preparo, mas que conseguem cargos por conta de um discurso bem feito, por conta de um corte no TikTok que tem 1 milhão de likes.
E a gente pode até estender isso para internacionalmente, para o que a Kamala Harris está tentando fazer nos Estados Unidos agora, conquistando o eleitorado jovem, falando que ela é Brat, que é um álbum da Charli XCX que saiu agora, que está fazendo muito sucesso entre os jovens, e aí ela assim, se apossou disso em uma tentativa política de conquistar esses eleitores, né? A gente vê também até o próprio Nayib Bukele no El Salvador. Ele é, assim, o populista que é do TikTok, ele é jovem, ele é muito popular entre os jovens e ele é extremamente opressor com a população carcerária dele, mas isso é algo que não importa tanto por conta da forma com que ele se apresenta, né, de uma forma tão jovial e de uma forma tão amigável e direta, né? É uma nova política e uma nova apresentação dos políticos. A gente tá vendo cada vez mais essas pessoas tentando, até de certa forma, se encaixar na juventude, né, nos padrões da juventude, porque a gente tem essa visão mais negativa mesmo do típico político de terno, rabugento, mais velho e enfim, de cabelos brancos. É, muito burocrata. A gente quer alguém que é da galera, que é jovem. Eles estão se apostando disso cada vez mais. Eu acho que a impressão que a gente tem é que a política agora ela está sendo feita para viralizar e para lacrar, tipo assim. As ideias, elas não... A riqueza de ideias não é mais premiada com a eleição, assim. A premiação é feita por quem lacra mais, quem lidar melhor com os jovens, né? Hoje em dia tem muito disso. Essa comunicação com os jovens está moldando o que vai ser a política nos próximos anos, né? Ela citou a questão da Kamala Harris e da Charli XCX, né? Que é um exemplo claro disso também, né? De como os jovens, assim, os novos eleitores estão moldando as formas dos políticos de se comunicarem, né? Perfeito. É muito interessante isso, porque nos Estados Unidos, nos últimos anos, especialmente, tem se intensificado muito essa cobrança e até mesmo uma produção artística no geral, mas especialmente musical, que seja engajada, né? Lá é mais polarizado do que aqui, né? Classicamente é um sistema bipartidário, então nos últimos anos a gente viu produção de alguns artistas como Morgan Wallen, que é um cantor country, que produz músicas notavelmente de apelo populista, apelo conservador, em apoio ao Trump, defendendo que o progresso e a diversidade cultural está destruindo as tradições. Assim como nós temos outros artistas, como, por exemplo, o uso da imagem e da arte da Charli XCX pela Kamala Harris, que a Charli XCX vai representar uma arte mais progressista, mais diversa, que representa as mulheres independentes e também é muito consumida pelos jovens, não só mulheres, mas jovens que são mulheres, homens homossexuais, transexuais, enfim, uma diversidade. E é muito interessante pensar nisso, no papel da arte, no papel da mídia, no papel de como as pessoas elas acabam se conectando a políticos e como os políticos vão usar essas produções também para tentar conseguir o voto, conseguir o apoio. Só mais um adendo, porque teve uma questão essa semana, não sei se foi essa semana ou foi na semana passada, que foi a Celine Dion, ela desvinculando a música dela da campanha do Trump, né? Eu não lembro qual foi a música, mas eles tentaram usar uma música dela e ela correu para desvincular a música dela da campanha deles. Interessante. Uma representação política. Realmente é interessantíssimo isso, porque de fato existem alguns artistas que se sentem honrados por o caso do 50 Cent, mais recentemente teve uma outra música, North for Northwest, que é de outro cantor country, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem outro que é Try It on a Small Town, que é tente isso numa cidade pequena, porque ele compara em como o progresso e a diversidade está destruindo uma cidade grande como Nova York. E que se você tentar isso numa cidade pequena, os cowboys não vão deixar, eles vão bater em você, eles vão te prender, porque você não pode, sei lá, andar de mãos dadas com o seu namorado se você é homem. Então é muito interessante essa questão, por exemplo, da Celine Dion. Existem muitos rumores que nunca foram confirmados, inclusive de que, por exemplo, existe um boicote a vários artistas que se posicionam politicamente, especialmente se posicionam favoráveis ao Partido Democrata, que em alguma medida é mais progressista, não necessariamente de esquerda, mas mais progressista, considerando que grande parte do conglomerado
das rádios e das grandes indústrias dos Estados Unidos ainda são controladas por aquele perfil clássico, não só de político, como Maria Clara e você falou, mas também de empresário, homem branco, velho, de família tradicional, rica, que detesta qualquer tipo de avanço e progresso que traga melhorias de vida e maior diversidade nos espaços de representação. Antes de avançar, gente, agora que a gente já falou um pouco sobre essa fase da campanha, que é a nossa primeira parte do podcast, a gente fala um pouco sobre a eleição, como ela ocorre e quais são os fatores que podem influenciar o sucesso ou o fracasso eleitoral de políticos populistas durante esse processo. Para isso, a gente leu muito texto nos últimos meses, vários textos. Entre eles, a gente tem o Populist Voters, que é da Rosário Aguilar e do Ryan Carlin, que ele analisa justamente a relação entre possíveis eleitores e políticos populistas e o papel da ideologia ou tendências autoritárias por parte desses eleitores na decisão de apoiar ou não populistas. Francisco, você poderia explicar melhor para a gente quais são as conclusões dos autores e analisando cenários de campanhas, eleições recentes como as do Trump, do Bolsonaro, ou mesmo o que está começando a acontecer agora no cenário das eleições para as prefeituras municipais, se essas conclusões dos autores parecem se confirmar na prática? Então, esse estudo, eles fizeram... Por quê? Porque eles separaram um fenômeno com populistas de direita, que o eleitorado, classificado como autoritário, tinha uma tendência muito grande a se acoplar aos populistas de direita. Então, o objetivo deles aqui foi medir, será que o que está atraindo esses autoritários é o populismo em si? Então, eles pegaram uma candidata que era populista, mas não era de direita, era de esquerda, a Rosana, que é uma chilena. E, a partir disso, eles foram testar a reação desses autoritários expostos a um vídeo dela falando dentro de um enquadramento populista, apontando uma elite, exaltando o povo e criando essa oposição entre um e o outro. E outro no qual ela faz uma fala de teor semelhante, mas não com esse enquadro populista. E então o que aconteceu foi que eles rejeitaram a candidata nos dois, os autoritários. Ou seja, eles chegaram na conclusão de que o que estava levando eles a apoiar esses populistas de direita não era simplesmente porque eles eram populistas. Tem outros fatores envolvidos. E o que acontece é que o conceito que eles usaram para definir autoritário nesse texto não é o conceito do senso comum que a gente fala no dia a dia, né? Que é da maneira de se governar, né? Se um governante interpela as normas, né, do processo democrático ou comete abusos, seria considerado autoritário, né? Então, o conceito utilizado é da personalidade autoritária, que é um conceito que foi introduzido pelo Adorno lá nos anos 50, que é muito relevante para a psicologia e para a sociologia, que diz basicamente o seguinte: essas pessoas que têm a personalidade de tipo autoritário são pessoas que têm uma vontade muito grande por ordem, por manter o status quo, de manter que a sociedade semelhante a de quando eles nasceram, de quando eles foram educados. Eles têm esse apreço aos valores tradicionais muito forte. Então, claramente, até pela definição, essas pessoas vão ter uma tendência mais conservadora. Então não pode ter essa confusão, né, de pensar que por isso então não existe ninguém que é de esquerda que é autoritário, então por conta desse resultado. Não, tem que saber o que eles estão medindo, que é dentro desse conceito de personalidade autoritária. Então, o que a própria teoria da personalidade autoritária sugere é que essas pessoas, quando confrontadas com alguma crise na sociedade, ou então se a sociedade passar por muitas mudanças, elas vão ter uma vontade muito grande de retornar ao status quo de como era antes. E por isso elas vão se acoplar nos populistas de direita, porque elas pensam que eles estão propondo um retorno a esses valores. O caso mais emblemático é o Trump, porque o próprio slogan dele é tornar a América grande novamente. E
de forma a retornar ao passado. Ou seja, ele está propondo anular as transformações ou a crise que os Estados Unidos passou e retornar a como os Estados Unidos era antes. Ao passo que um populista de esquerda, um político de esquerda no geral, ele vai tender a propor novas mudanças na sociedade, o que vai criar uma aversão muito grande dessas pessoas devido a esse grande apreço que elas costumam ter à ordem, à subvenção, à hierarquia social. Elas são pessoas que são muito conformadas com o mundo que elas foram introduzidas e portanto, elas vão rejeitar, em grande parte, os populistas de esquerda. Perfeito. Muito obrigado, Francisco. É interessante você resgatar de novo uma questão que é muito importante nos estudos sobre populismo, que é que a gente consegue e a gente tem que buscar explicações de diversas áreas, né? Para entender comportamento político, a gente tem que destrinchar muita coisa da psicologia, por exemplo, da psicometria, que é um campo da psicologia, para tentar entender por que esses comportamentos, essas reações. Muitas vezes a gente vai correr atrás na antropologia também, na economia. E apesar de tudo isso, apesar de ser um tema que é pesquisado e que também tem um aporte de várias áreas, a gente percebe que muitas regiões ou muitos métodos são aplicados muito raramente a algumas regiões. Pouco se pesquisa, por exemplo, sobre populismo na Ásia. Será que se pesquisa pouco populismo na Ásia porque não ocorre populismo na Ásia ou porque não tem interesse? O mesmo vale para a África e até, de certa medida, como a gente viu, vale até para a América Latina, que é pesquisada há décadas. Aliás, o populismo, o termo populismo, de uma forma mais científica, foi primeiro usado para descrever algumas experiências na América Latina, mas, apesar disso, algumas metodologias ainda são muito direcionadas à Europa. E é por isso mesmo que eu faço essa pergunta para Maria Clara. O Bruno Castanho Silva, ele enfatiza que muitas pesquisas ainda focam muito na Europa e pouco se atentam às outras regiões, e quando se atentam, como é o caso dele, que ele diz, é a América Latina. A gente, de fato, raramente vê um material que fale sobre a Ásia, África. Acredito que nunca me deparei com algum projeto, algum material que se aprofundasse. E a Oceania, aí sim, talvez por ausência de manifestações, também não existe muito material. Mas, por conta disso, Maria Clara, você poderia dizer para a gente como que o Bruno ele interpreta e discute o populismo na América Latina e na Europa, que são as regiões que ele pesquisa, e se as diferenças que ele encontrou nos resultados chamaram a sua atenção de alguma forma? Bom, logo assim, no começo do artigo do Bruno, ele fala que o estudo ao populismo ele tem uma limitação empírica muito grande, né? Porque ele é feito na Europa, majoritariamente, e agora com um maior número de pesquisas feitas na América Latina. Então, ele faz essa distinção no estudo dele, que é muito interessante. E na América Latina, ele inicia falando sobre o populismo de esquerda, que é algo que a gente, como eu falei, é mais comum de se ver na América Latina, foi algo que varreu a América Latina no início dos anos 2000. Então, ele especifica, dentro daquelas condições que eu já citei, que na América Latina é mais comum que o populismo ele seja visto em cenários de corrupção alta, onde tem uma falta de recessão, né? Muito pelo contrário, a gente vê isso muito fortemente na Europa. Agora, na América Latina, a gente percebe que o populismo de esquerda que varreu a América Latina, ele teve uma prosperidade econômica muito relevante até. E, assim, as coalizões também institucionais dos partidos, elas eram muito grandes. E, além disso, a idade da democracia foi algo muito presente que foi visto na América Latina, principalmente na Argentina, na Bolívia, no Equador, no México, no Peru e na Venezuela. Ele faz até uma métrica para medir isso de 0 a 1, onde 1 é muito populista e 0 nada populista, e esses países eles tiveram uma nota de 0,77. Então é uma nota bem alta, então pelo parâmetro de medida do autor, eram países bem populistas que tiveram um sucesso muito grande. E isso a gente consegue ver essas características, explicar essas características a partir
do sucesso do Evo Morales, do Rafael Correa, do Andrés Manuel Lopes, do Ollanta Humala, do Nicolás Maduro. Então, a alta corrupção e esse sentimento de marginalização, esse sentimento de detrimento em relação às elites dentro de uma certa comunidade que é discriminada dentro de um país, ele é muito importante para que um populista ele seja bem sucedido na América Latina. Além de que a falta de uma crise econômica ela influencia muito isso, né? Não tem uma grande recessão, além de que esses países eles são democracias jovens, são democracias que ainda não estão tão institucionalizadas, o que facilita uma certa entrada manipulativa, digamos assim, desses líderes. Essas condições, elas contribuem também para a ascensão de populistas outsiders, como a gente pode ver no caso da Argentina, e para o mantimento do poder por esses populistas. E a gente vê que essas coalizões, elas se aplicam melhor, as coalizões institucionalistas dos partidos, elas se aplicam melhor à implementação populista na Europa. Então, tem uma noção muito grande na América Latina, até mesmo no Brasil, de que um voto em um partido populista, ele é um voto contra um governo corrupto. Ele é um voto contra as elites que estão em governo. E essa posição ela é muito relevante para o eleitor latino-americano. Agora, na Europa, a gente tem uma complexidade muito grande de países, até porque existem países que foram democratizados depois da Guerra Fria, alguns países eles foram democratizados antes da Guerra Fria. A gente tem a Alemanha, que metade foi democratizada antes e metade foi democratizada depois. Então, ele faz essa distinção muito grande. Só que foi suficiente nesses países, como, por exemplo, a Áustria, a Holanda, os Países Baixos, né, no caso, a Suíça e a Grécia, foi suficiente uma falta de um presidencialismo estável para que os populistas eles fossem eleitos. Então, além disso, a representação proporcional ela não era presente. A gente vê que no Brasil, por exemplo, o proporcionalismo eleitoral ele permite que partidos menores eles entrem no poder e ele dá uma certa freada na tomada do parlamento por um partido muito grande, por um partido populista. E na Europa, nesses países que não tinham um sistema proporcional, é muito mais fácil um partido grande ganhar mais poder ainda, fazer uma coalizão com partidos menores que são ideologicamente coerentes a ele e dessa forma tomar o poder e tomar o parlamento. E a gente vê isso muito fortemente nesses países. Então, a gente consegue perceber esses casos e dentro disso até mesmo alguns casos que são fora da curva, por exemplo, a Espanha, porque apesar da Espanha não ser um país presidencialista, ela obteve o país ele obteve um alto número de desemprego por conta da recessão. E é uma democracia muito jovem também. Então, quando o país ele falhou em trazer a população para uma condição econômica melhor, isso bastou para que, mesmo com representação proporcional, o populismo tomasse o país. Então, essa distinção que o autor faz, ela é muito interessante para que a gente perceba as condições sociais que cada região se encontra. A gente sabe que na América Latina a gente tem questões anti-imigração, no Brasil a gente tem toda essa questão dos imigrantes da Venezuela, mas assim, na Europa isso é muito mais estabelecido, é muito mais forte a gente perceber essa hostilidade em relação aos imigrantes, até porque é muito comum pessoas de cor na Europa serem filhos ou netos de imigrantes, então já é algo que é muito mais visto lá em relação ao populismo. Agora, na América Latina, é muito essa falta de accountability, né, dos governantes, essa falta de prestação de contas que faz com que as pessoas marginalizadas procurem um populismo de esquerda. Agora, na Europa, anti-imigração, anti-direito de minorias, eu estou chateado porque eu perdi privilégios, eu perdi prestígio, é muito mais direcionado para o populismo de direita, né, que justamente tem essa proposição ideológica de base mais conservadora. Então, o autor ele faz essas distinções que são muito interessantes para a gente avaliar e perceber, até quando a gente lê uma notícia, a gente vê o que está acontecendo em um país, a gente perceber que, poxa, isso é mais comum na Europa, então por isso que na França o partido da Le Pen, por exemplo, está ganhando
tipo assim, rodadas, as eleições e tudo mais. Agora, na Argentina, na Bolívia, a gente percebe outros padrões. Perfeito. Perfeito, Maria Clara. É bem interessante isso, porque você demonstra como é grande a variedade de possibilidades e razões pelas quais ocorre o sucesso dos líderes populistas. São muitas possibilidades de insatisfação e muitas possibilidades de desarranjos institucionais, né? Você deixa bem claro na sua fala, né, que o autor diferencia muito as razões do populismo ocorrer e o seu eventual sucesso na Europa e ocorrer e o seu eventual sucesso na América Latina. Então, se a gente parar para pensar, se a gente pesquisar sobre as manifestações que ocorrem, por exemplo, na Ásia atualmente, como já ocorreram recentemente nas Filipinas, como ocorre atualmente com o Modi na Índia, com certeza a gente vai encontrar outras dinâmicas que a ciência política ainda não consegue perceber com tanta precisão, com tanta profundidade. E sobre isso, a gente passa agora do momento em que a gente tenta investigar as razões pelas quais ocorre o sucesso dos líderes populistas, ou seja, por que os populistas são eleitos, e a gente fala deles uma vez no governo. Quando os líderes populistas, as líderes populistas são eleitas, podem ocorrer muitas coisas, e é claro que quando a gente fala de muitas coisas, a gente está falando de uma série de ações que visam instalar um projeto autocrático, acabar com a democracia, fazer com que ocorra um sufocamento. Esse termo sufocamento, por exemplo, é usado por uns autores os quais a gente estudou recentemente, que é o Kurt Weiland, que ele vai trazer ali uma série de combinações de fatores que, para ele, explicam casos como, por exemplo, por que ocorreu o triunfo populista e o fim da democracia na Venezuela, na Turquia ou também na Hungria, por exemplo. Mas antes de falar um pouco mais sobre essas razões que são apontadas por esse autor, existem algumas outras perguntas que valem mais a pena serem feitas num primeiro momento. Uma delas, a primeira, eu faço para você, Francisco, que é: todo populista é autoritário? Como isso é tratado no texto que você leu, que é da Rosário e do Ryan? E você acha que há uma conclusão dos autores quanto a isso? Então, não acho que dá pra falar que todo populista é necessariamente autoritário, né? Até porque muitas vezes são os populistas que resistem a um golpe, né? Inclusive populistas que são autoritários muitas vezes resistem ao golpe do mesmo jeito. Mas eu acho que é comum esse sentimento aí de que muitas vezes o populista vai ser um governante autoritário, porque o populista, por definição, sempre é alguém que vai surgir na política pautando transformar radicalmente a institucionalidade política que está vigente no momento. Então, se ele chegar no governo, ele vai entrar num choque muito grande com quem já estava estabelecido, seja a burocracia estatal, o parlamento, o judiciário, e por vezes o populista acaba se tornando de fato autoritário, né? Acaba passando por cima dos ritos democráticos e tal. E então é justificado esse estigma em cima, né? Mas quanto ao texto, o texto não chega tanto nisso. O texto foca mais no perfil autoritário do leitor, não tanto do, do populista em si. Apesar que, de certa forma, ele sugere, né? Quando ele levanta essa hipótese, né? De vamos testar se os autoritários gostam dos populistas mesmo, ou como é isso. Mas, em suma, não acho que dá pra falar que todo populista autoritário vai ser autoritário. Vocês, Maria Clara, Danilo, vocês têm alguma opinião quanto a isso também ou não? Não, concordo. Eu acho também que a mídia também ela usa de forma muito pejorativa o termo populismo, né, também para falar sobre os políticos também. Isso talvez fique no subconsciente das pessoas, que é uma coisa ruim também. Uhum. Né? E assim como eu falei na primeira questão, esse apelo às massas não é uma coisa necessariamente ruim. Em uma democracia, como é que você apelar à democracia vai ser as massas de uma democracia vai ser uma coisa necessariamente ruim? É claro que existem casos e casos, né? Como os dois citados, em que os dois candidatos tentaram mudar o resultado das eleições e tentar instalar uma autocracia de fato, né?
Pra mídia tudo é populista, né? Exatamente. Eu Tudo vejo é de uma forma populista. muito errônea. De hoje em esquerda dia. à direita, todo mundo Todo, pode ser todo mundo é populista. populista. Eu vejo que quando você. Eles colocam de uma forma assim, quando você apela uma medida social, no Brasil, uma política social, tá sendo populista. A questão da picanha também foi vista como, na mídia, noticiada como um populismo barato, assim, do Lula, né? Na época. Pois é, tudo que não é política de austeridade no Brasil, Exatamente. muitas vezes a mídia chama de populista, né? Porque, tá jogando dinheiro no lixo só pra agradar a base. Exato. Eu acho que é interessante também que nem todo populista é autoritário, até porque nem todo populista que entra no poder e se torna populista tinha a intenção e tinha essa noção da proporção que ele ia ter dentro do governo, da proporção que ele ia, assim, do apoio popular majoritário que ele ia obter durante o governo. É uma coisa, às vezes, até meio imprevisível. A gente percebe padrões, mas a gente também percebe uma imprevisibilidade muito grande, né? Assim, a gente realmente acredito que poucas pessoas esperavam que um cara que foi deputado por uns anos, mas assim foi figurante na política ia se tornar um grande ídolo e pai enfim, para muitas pessoas, igual foi o Bolsonaro no Brasil. Então, não que ele não seja um populista autoritário, mas assim, infere Eu acho muito que até a isso. questão de questionar o resultado das urnas que o elegeram durante sucessivos mandatos, né? Uma coisa assim que não entra na nossa cabeça, pelo menos, né? Sim. Como ele vai questionar o sistema que o elegeu, então ele está invalidando todas as eleições que o elegeram anteriores? Sim. Totalmente imprevisível. Acho que em relação a populistas, a imprevisibilidade é quase que uma mochila grudada nas costas. A gente não consegue fazer um desenho de um populista, o que é um populista, e acho que, por exemplo, o caso do Milei na Argentina, um dos apelidos dele, do qual inclusive ele gosta de ser chamado, é Wolverine. Quem imaginaria que um populista da América Latina teria como apelido Wolverine? E mais importante do que isso, que é uma coisa que nos tempos atuais, que é um tempo em que vai se falar muito sobre campanha, e vocês falaram, é que para a mídia o popular quase sempre vai ser chamado de populista. Então, você dar uma atenção, você gastar dinheiro ali com custos sociais, sem se preocupar com o austro, sem se preocupar com o mercado, vai ser muitas vezes chamado de populista, e isso é um perigo que a gente vai precisar sempre tentar filtrar essas informações, não só como cientistas políticos, mas até mesmo como eleitores, para ter consciência de o que faz sentido e o que é mera especulação e difusão dos interesses das grandes corporações midiáticas. E, aproveitando essa primeira pergunta, expandindo um pouco o questionamento, faço uma pergunta para você, Danilo. Ao se eleger um populista autoritário, vai necessariamente conseguir solapar os indicadores de democracia? Nesse caso, populista, no caso, ele é autoritário, digamos, pode ser, por exemplo, igual o Orbán na Hungria ou o Erdogan na Turquia. Você acha que ele vai conseguir necessariamente solapar a democracia? Ele vai necessariamente conseguir sempre instaurar um projeto autocrático? Com base nas suas leituras, qual você considera ser uma possível resposta para essa pergunta? Bom, para responder essa pergunta, eu vou usar os textos do Weiland e também do artigo do Vedem, né? Nesses dois trabalhos, eles vão corroborar a ideia de que quanto maior for o nível das instituições democráticas anteriores à ascensão de um populista, isso vai dificultar o seu efeito corrosivo na democracia, né? E essa questão a gente pode observar também, mais uma vez, citando o Bolsonaro aqui durante seu mandato, né? No final do seu mandato, a tentativa dele de se reeleger ocasionou, quando ele via assim, que não ia ter tantas chances, né? Não ia ser uma vitória, assim, não ia ter uma vitória, né, na verdade, perante o candidato da oposição, ele tentou usar a máquina pública a seu favor, né? Que foi o caso de tentar impedir eleitores de votar na região nordeste do país, né? E o próprio descrédito às urnas, né? O caso da fatídica reunião com os embaixadores, né? Onde ele defendeu claramente quais eram as suas posições, né? E esses dois episódios, a gente viu um papel
exemplar das instituições, a instituição em si, o TSE, né? Regularizando a situação no dia da eleição mesmo, com a questão da Polícia Rodoviária Federal atuando para impedir os eleitores. A gente viu uma normalização rápida, né, no dia do pleito. E a questão da inelegibilidade dele também, né? Porque isso acabou por impedir, assim, acabou por tomar de exemplo o que pode acontecer com alguém que vai tentar se voltar contra as instituições, né? Vai tentar diminuir os índices de democracia no país, né? A atuação do TSE, eu acho que assim, é um exemplo assim, de atuação perante esses casos, né? De um populista, um líder que vai tentar se manter no poder, questionar as formas legítimas de eleição e de difusão da oposição, de sua vontade também, né? E da vontade popular em si também, né? Porque se ele tenta mudar o resultado da eleição, ele está tentando desvirtuar a vontade popular. Perfeito. É interessante que um dos textos que você usou, um dos autores, né, que você usou como base para essa pergunta, é o Weiland, e a gente tratou bastante sobre as possibilidades de o que pode acontecer uma vez que esses líderes populistas são eleitos, e ele é um dos autores, dentre tantos, que tenta ali criar um conjunto de conjunções, um conjunto de causas, ali uma combinação de fatores que explicaria o sucesso do projeto autocrático desses líderes. Ou seja, uma vez eleitos, eles conseguem acabar com a democracia, sufocar a democracia e instaurar autocracias, ou seja, ter o poder supremo. Ele conceitua 3 tipos de conjunções que ele relaciona com casos diferentes. Então tem, por exemplo, uma combinação de lucros que vêm de descobertas inesperadas de petróleo, por exemplo, em sistemas presidenciais que sofrem de alta instabilidade. Para ele cita como essa combinação que justifica o sucesso de populistas na Venezuela com Chávez, na Bolívia com o Evo Morales e no Equador com Rafael Correa. Para esse tipo, ele diz que é um caso bem sucedido de sufocamento da democracia por populistas bolivarianos. Mas tem também quando uma outra combinação de conjunções de fatores que ele diz que é quando ocorre, ao mesmo tempo, uma crise econômica antecedente à posse desse político, junto com uma crise de segurança num sistema presidencialista que ele é frágil, ele é suscetível a mudanças paralegais. E ele traz como exemplo, né, bem sucedido desse tipo de combinação que acabou resultando no sufocamento da democracia, o caso do Alberto Fujimori, no Peru, e do Bukele, em El Salvador. E a última combinação de fatores que ele traz é quando ocorre, ao mesmo tempo, uma crise econômica em sistemas parlamentares de fácil mutabilidade, que são frágeis, podem ser alterados assim sem grande dificuldade. E ele disse que ocorreu esse sufocamento da democracia em 2 casos, na Hungria com o Orbán e na Turquia com o Erdogan. O que acontece? Essa é a visão do autor. A gente, em pelo menos 6 episódios que nós já gravamos, em várias discussões que nós já tivemos no PET, a gente percebe que raramente existe um consenso sobre populismo. Existem várias abordagens. Acho que a cada mês, com certeza, deve sair pelo menos uns 10 artigos que questionam ou elogiam alguma dessas abordagens. Mas essa construção serve para 2 coisas. Primeiro, ele tenta comprovar que o sucesso de projetos autocráticos de populistas são mais raros do que prevê a literatura. Isso, de certa forma, a gente percebe que é uma indireta do autor ao como as democracias morrem. E segundo, que há um certo alarmismo exacerbado. Na visão do Weiland, as pessoas estão exagerando quanto ao risco dos populistas, ao risco que eles oferecem às democracias ao redor do mundo. E é exatamente sobre essa segunda afirmação do autor que se trata a pergunta final do episódio, que eu direciono a vocês 3. Gente, o livro do Weiland, ele tem como tradução literal a resiliência da democracia à ameaça do populismo, combatendo o alarmismo global. Vocês já se depararam com a capa? De fato, é uma capa bem escrachada em que ele diz: eu vim aqui para combater esse alarmismo.
Para vocês, com base nas leituras, mas especialmente também nas percepções próprias sobre os rumos recentes da política mundial, quando a gente fala sobre os riscos do populismo para as democracias, vocês acham que existe de fato um alarmismo global ou que todo cuidado e atenção são bem-vindos? Primeiro, peço que o Francisco responda. Sim, é que eu acho assim, o populista não saiu do chão, né? Não brotou da terra. Eu acho que se a democracia liberal quer ser resiliente contra esses populistas que querem subverter, né? Querem impor outra ordem, ela tem que pensar no que ela está fazendo para a população, né? Porque eu acho que se a população está elegendo os populistas, está preferindo os populistas do que os políticos clássicos, isso devia acender uma luz bem grande aí para quem defende a democracia como ela é hoje em dia, né? Porque, de fato, muitas vezes o populista vai fechar o regime, vai acabar com a representação popular, vai suspender direitos humanos, mas acho que a reflexão que fica, será que a democracia está sendo capaz de garantir essas coisas? Ou será que existe motivo para os populistas estarem aparecendo no mundo? Maria Clara? Achei muito boa a colocação que o Francisco fez, porque, assim, realmente, quando a gente vê a ascensão de um populista, a gente percebe uma carência muito grande em resposta da população, né? Que, a partir disso, elege uma pessoa que promete salvar o país, que promete diversas coisas, e eu acredito que, assim, volta muito também para aquilo que eu falei, onde um político, ele vota e ele exerce, ele executa além do que ele posta no TikTok, além do que ele precisa falar num palanque, em um vídeo curto para as pessoas assistirem. Ele vota e executa medidas e emendas jurídicas e econômicas. Então, assim, acho que isso volta muito também para a raiz do problema, que é que a gente tem uma base eleitoral, isso muito principalmente na América Latina, que não foi educada propriamente para saber procurar políticos que vão saber atender às demandas que elas precisam. E aí, quando algum político, ele, principalmente na América Latina, novamente, ele chega em um palanque, ele fala que vai resolver todos os problemas que essa pessoa passa de imediato, essa pessoa que pega 3 horas de ônibus por dia, que acorda às 5 horas da manhã, essa pessoa ela vai ouvir aquilo e vai falar, poxa, quero isso. Como ele vai fazer isso, eu não sei, mas eu não tive o aparato escolar para saber isso e nem para me interessar a pesquisar isso. Então, quando os populistas eles fazem isso, ou eles até mesmo recorrem a recursos próximos ao pessoal das pessoas, como, por exemplo, a religião, que é algo que a gente vê muito fortemente no Brasil, em relação à direita conservadora, a gente não tem, assim, a população, ela não tem uma noção do porquê que algum projeto de lei, por exemplo, o PL 1904, que queria sair agora, é ruim, mas muitos apoiam porque minha religião diz assim. Então, a gente percebe uma carência muito grande, então, assim, todo cuidado é pouco, e eu acho que não apenas todo cuidado, mas, assim, é aquela coisa de você dá a vacina ou você trata a pessoa já quando ela tá doente, entubada. A gente tem que dar a vacina, a gente tem que educar as pessoas a saber selecionar de uma forma melhor os políticos dela para que a gente não tenha que remediar, assim, danos muito grandes à democracia, porque o que a gente está vendo agora é uma fidelidade muito grande da direita no Brasil, dentro do parlamento, pode não estar no executivo, mas está dentro do parlamento presente, muito forte. Então, a gente precisa agora remediar isso, porque no passado a gente acabou, assim, o governo acabou não fazendo isso historicamente. Bom, eu acho que o Weiland ele acerta assim quando ele tenta desmistificar o populismo, né, dessa forma ruim, que necessariamente ruim, assim que um populista é eleito, ele vai ser necessariamente ruim para a democracia. Mas eu também, como os meninos falaram, eu acho que essa coisa de você também fechar os olhos, achar que tá tudo certo quando um cara tá no poder e tá reforçando esse tipo de discurso na população, reforçando esse tipo de atitude anti-institucional, inconstitucional,
E porque eu acredito que esse tipo de discurso ele pode virar uma forma de opinião popular, né, também, assim, de difundir. Assim como ela falou que ele também, que a democracia não está sendo eficiente, as pessoas não vão entender esse regime como um regime normativo, né? Vão querer um regime que ofereça mais, garanta mais e dê mais direitos para elas, né? Porque essa democracia não está garantindo, ela está sendo ineficiente. Então, quando aparece um cara, por mais que ele seja sufocado pelas instituições, e quando aparece um cara com esse tipo de discurso e as pessoas olham de maneira racional o que elas estão recebendo, o que elas poderiam ganhar com esse discurso fácil, elas tendem a ir para esse lado. Então, por mais que haja um esforço institucional muito grande das instituições, assim, o Supremo Tribunal Federal, no nosso caso, tentando mitigar esse efeito populista, a gente tem que ficar muito atento a esse componente popular, né, da democracia, né, com essa validação que pode existir a partir dessa balança de interesses, né, entre os eleitores, onde eles podem observar o que estão ganhando e o que podem ganhar com esse discurso fácil de autocracia, de ditadura, que pode vir a ser um populista no poder. Perfeito, gente. Eu agradeço mais uma vez a colaboração de vocês. Eu ressalto, para concluir, que eu concordo com vocês. Acredito que a gente precisa ter toda a atenção em relação a esses populistas, porque, como o Francisco disse, eles não surgem do chão. E eu acho que é uma lição que a gente tem que levar a fundo, mais uma vez, não só como cientistas políticos, mas também como cidadãos. Não sei se alguém daqui, além de mim, não é de Brasília, mas caso seja, como eleitores nesse ano, para prefeito, para vereador também. E perfeito. E, para finalizar, eu primeiramente agradeço a atenção de todos que chegaram até aqui. Peço, por favor, para que vocês deem like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com quem vocês conhecerem e tenham interesse no assunto, é claro. Além de, peço, por favor, para que vocês nos sigam no Instagram, @petpol, e agradeço, também, aos participantes, o Francisco, a Maria Clara e o Danilo, além do Henrique, que é o nosso editor e produtor. Eu sou o João Veigas, a gente fica por aqui e até o próximo episódio do Pop Pol.